Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui comigo nessa segunda-feira, dia 16 de março. Vamos iniciar mais uma semana de muito trabalho, né? Espero que todos tenham uma semana maravilhosa, uma semana que começa a notícia triste, né? Do Wagner Moura não conquistando o Oscar. Acabou perdendo para o Michael B. Jordan, que foi muito bem lá no Sinners. Bom filme, muito bom filme Sinners, tá? Mas, pô, tava torcendo pro Vaguinho, né? Tava torcendo pro Vaguinho. Não deu, mas seguiremos firmes. Vamos aí, né? Quem sabe numa próxima, né? Quem sabe numa próxima. O Brasil tá toda hora pingando, né? Tá toda hora pingando. É o Wagner Moura ali, né? É uma Fernanda Torres ali. Uma Ainda Estou Aqui. Um agente secreto. Uma hora vai dar nós. Uma hora vai dar nós. Uma hora teremos um dos nossos ali erguendo a estatueta dourada. Um dia vai acontecer, Mas Michael B. Jordan mereceu, viu? Dando aqui meu pequeno pitaco sobre o Oscar. Mereceu o Michael B. Jordan, tá? Gostei muito da atuação dele. Fez ali os Gêmeos, né? E o filme é bom pra cacete, né, cara? O Sinners é um puta filme. Pra mim, disparado o melhor filme do ano passado, tá? Eu admito que eu não assisti tantos filmes assim, mas dos que eu assisti, o Sinners foi o que mais me apeteceu, né? Filme maneiro, com música, uma estética muito foda, um tema da hora. Vampiro, né, pô? Sinners trazendo os vampiros de volta. Olha aí que coisa maravilhosa. Mas enfim, fica aqui o meu pitaco, na minha lamentação pelo Vagninho. Mas, como eu disse, estamos toda hora ali. O primeiro passo para você vencer é você estar, né, toda hora pingando na final. O Brasil tá toda hora ali. Uma hora vai dar nós. Enfim, dito isso, vamos falar sobre basquete, que é o que importa. Falar sobre a rodada de ontem. Falar também sobre a notícia que saiu hoje sobre a expansão da NBA. Vai de fato rolar. Teremos aí votações sendo feitas já nesse mês, né? Nos dias 24 e 25, teremos a primeira votação para a expansão da NBA. E ao que tudo indica, vai passar. Mas no final do episódio eu comento mais sobre essa questão. E vambora, cara. Vambora. Antes só peço para que você deixe seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo aí, se você puder. Se não for cair sua mão, compartilhe o conteúdo, que ajuda muito, né? Ajuda demais. Não se esqueça também de dar aquela conferida nas promoções da Centauro. Centauro sempre com ótimas promoções para vocês. E utilizando o cupom SWISH10 nas suas compras aqui na Centauro, você garante um desconto de 10%. Então vai lá, dá uma olhadinha nos produtos, né? Temos aqui, por exemplo, essas lindas camisas do Lakers, do Warriors, né? Tem também do Celtics aqui, ó, Miami Heat. Enfim, tem uma infinidade de produtos aqui na Centauro, shorts também. Essa aqui é coisa linda, hein? Essa aqui é coisa linda. Essa do Leicão é linda, essa do Celtics também é linda, essa regatinha do Heat, ó, coisa maravilhosa. Então, tem muito produto bacana. Aqui é só a seção basquete, mas tem, assim, produtos de tudo. Futebol americano, enfim. Você acha tudo na Centauro. E usando o cupom SWISH10, SWISH10, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Mamãe Centauro. Então, vai lá, dá uma olhadinha e bota o cupom, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender, tá bom? Obrigado, Centauro, pela parceria de sempre. E vambora, né? Vamos começar, roda a vinhetinha. E aí, na volta, já começamos a falar sobre a rodada de ontem da nossa querida NBA. Bora! Beleza, então, pessoal. Vamos lá, então. Deixa eu botar aqui na tela pra gente. Começar falando sobre a rodada, né? Primeiro jogo, o jogo que abriu
o domingão de basquete foi o gigante, né? Oklahoma City Thunder encarando o Minnesota Timberwolves. Jogo lá em Oklahoma, né? Um jogo onde o Thunder jogou quase completo. Né? Foi um dos jogos na temporada onde o Thunder mais esteve completo, né? Inclusive, eu acho que foi o jogo onde o Thunder mais esteve completo. Né? Porque, tirando o J-Dub e o Topic, tudo que o Thunder tinha à disposição, jogou. Né? O J-Dub não, o Topic não, o Sorber também não. Mas o Sorber nem dá pra contar, né? O moleque nem vestiu a camisa do Thunder. Então eu nem considero ele um desfalque. De desfalque mesmo era o J-Dub e o Topic. De resto, Caruso, Hartenstein, McCain, AJ, Shea, Chet, Dort, todo mundo jogou, né? E do outro lado, Minnesota completão, com Julius Randle, com Anthony Edwards, enfim. Jogo bom, né? Um primeiro tempo bem melhor de Minnesota. Né? Minnesota, apesar de ter sofrido bastante com turnovers, inclusive foi um problema de Minnesota o jogo inteiro. Minnesota teve mais de 20 turnovers, que acabaram virando quase 30 pontos para o Oklahoma. Mas apesar dos problemas de turnovers, Minnesota foi muito bem no primeiro tempo. Né? Conseguiu executar uma ótima marcação, especialmente em cima do Shea, que até o meio do terceiro quarto, o Shea não estava fazendo nada. Né? Tava contribuindo bastante na defesa, estava achando bons passes, mas em pontuação, o Shea não estava conseguindo pontuar. Né? No primeiro tempo, ele converteu 2 arremessos. Né? Foi pro intervalo com 4 pontos, se não me engano. Então, o Minnesota foi muito bem na defesa, conseguiu ir pro intervalo com uma boa vantagem, né? Uma boa vantagem. Mas aí, na volta do intervalo, o OKC dominou. Né? A defesa do Thunder apertou ainda mais, né? Além de continuar forçando turnovers, inclusive forçando até mais, o time conseguiu esfriar o ataque de Minnesota, que foi bem no primeiro tempo, com Julius Randle, com Anthony Edwards, com Ayo Dosunmu, mas no segundo tempo só o Randle jogou, basicamente. Os outros dois, o Edwards e o Dosunmu, pouco apareceram. E o resto do time de Minnesota também não fez muitas coisas, né? Don't, McDaniels, o Gobert. O Gobert ontem foi um... Assim, pelo amor de Deus, né? O Gobert ontem não teve o mínimo impacto no jogo. Teve plus-minus negativo no Minnesota, inclusive. O pior plus-minus do time. Então, o segundo tempo do Thunder foi muito forte. No quarto período, o Thunder matou o jogo, né? Ali faltando, sei lá, uns 3, 4 minutos para acabar o jogo. Para acabar o quarto período, o Thunder já havia matado a partida, né? Muito por conta dos seus reservas, né? Ontem, os 2 fatores que foram primordiais para a vitória do Thunder foram turnovers, os turnovers que o Thunder forçou e a forma como conseguiu capitalizar bem em cima, e especialmente os reservas, né? Isaiah Joe, Caruso, McCain, Kayson, Jalen, os caras combinaram para 61 pontos. Dos 116 que o Thunder marcou no jogo, 61 vieram dos reservas, né? Joe e McCain muito bem no perímetro, o Kayson forçando muito turnover, o Caruso, né, deixando suas marcas em todas as áreas da quadra. Então, os reservas do Thunder foram fundamentais, né? E teve também no quarto período o Shea conseguindo pontuar mais, né? Tanto que ele saiu de 10 pontos ali no meio do terceiro quarto para terminar com 20. Ele conseguiu manter sua sequência. Agora são 128 jogos seguidos, marcando pelo menos 20 pontos. E ontem, além dos 20 pontos, foram 10 assistências, com um número baixíssimo de turnover e muito bem na defesa. Né? Ontem foi um jogo legal para quem não costuma reparar tanto na defesa do Shea. Né? Eu acho que muitas vezes, pelo Shea ser tão bom ofensivamente e pelo entorno dele ser tão bom na defesa, a galera às vezes não repara no quão bom defensor o Shea é. Ontem foi um jogo legal para essa galera reparar. Né? O Shea defendeu muito bem. Enquanto a bola dele não estava caindo, ele foi impactando na defesa com tocos, com roubos de bola, com ótimas pressões, com ótimas contestações, também contribuindo bastante com passes. E aí no quarto período a bola dele começou a cair, conseguiu chegar na casa dos 20 e foi muito importante para o Thunder conseguir matar o jogo e garantir a sua 8ª vitória seguida, garantiu a sua vitória de número 53 na temporada e, né, segue aí
na liderança do Oeste e vencendo mais um adversário aí, né, que está entre os mais fortes da conferência. Então, grande vitória do OKC e derrota aí bem frustrante para Minnesota, que vinha de uma boa vitória contra o Warriors, mas ontem não conseguiu repetir a dose, fez um ótimo primeiro tempo, apesar dos turnovers, mas no segundo nada deu certo pro nosso Lobão, que chegou a 27 derrotas. Aí a gente teve uma das zebras da rodada, que foi Dallas vencendo o Cleveland Cavaliers lá em Cleveland, né? Dallas, que tinha apenas 22 vitórias, pegou um Cavs com 41 e conseguiu vencer por 130 a 120, né? Defensivamente foi um jogo muito ruim de Cleveland, defesa muito abaixo. Em compensação, o ataque de Dallas estava numa tarde inspirada, especialmente com o Perflag, né, que conseguiu 27 pontos, 6 rebotes, 10 assistências com 2 tocos. Né? Foi o primeiro jogo de pelo menos 20 pontos e 10 assistências da carreira do Cooper Flag. Né? Fora ele, outros 9 jogadores de Dallas marcaram pelo menos 5 pontos, então foi uma vitória também na base do coletivo. Essa que foi a primeira vitória de Dallas contra um time de campanha positiva desde janeiro. Desde janeiro, Dallas não vencia um time com campanha positiva. Ontem conseguiu, batendo aí o Cleveland Cavaliers, que teve a volta do Max Strus, né? O Strus que ainda não havia jogado na temporada, jogou ontem, foi muito bem com 24 pontos, mas não foi o suficiente. Defesa de Cleveland ontem deixou muito mesmo a desejar. Outra surpresa que a gente teve ontem, não sei se dá pra chamar de zebra, mas uma surpresa que a gente teve ontem foi o Toronto vencendo o Detroit, né? Toronto venceu o líder do leste por 119 a 108, né? É outro time que teve um desempenho coletivo muito bom. Brandon Ingram foi o grande destaque com 34 pontos, mas o R.J. Barrett fez um ótimo jogo também, de 27 pontos. O Jakob Poeltl foi muito dominante no garrafão, foram 21 pontos e 18 rebotes para o Jakob Poeltl. E aí, Toronto conseguiu essa vitória, volta para o top 6 da conferência, então é uma vitória bastante importante. E para Detroit, cara, alertinha ligado, né? Nesse mês, Detroit não teve nenhuma vitória contra um time de campanha positiva. Não teve, cara. Detroit vive seu pior momento na temporada, oscilando, a defesa não vem sendo tão boa como vinha sendo durante a temporada. Eu já falei aqui sobre isso, né? Sobre a queda de desempenho e até de intensidade dessa defesa. Né? Detroit, a sensação que eu tenho, eu já falei isso aqui, é que Detroit perdeu a identidade, cara. Eu não sei o que aconteceu depois do All-Star, mas Detroit perdeu a identidade, cara. Aquela defesa física, agressiva que o time vinha apresentando, não tá mais rolando. Não tá mais rolando. Esse mês de Detroit é muito fraco. Sorte é que eles conseguiram acumular uma gordurinha boa, né, na primeira parte da temporada. Mas assim, o time tá bem abaixo. E repito, não venceram um time com campanha positiva nesse mês, tá? Então, é algo a se atentar. Não tô falando de crise, pelo amor de Deus, mas é um ponto a, né, a ficar... prestar atenção, né? Tem que prestar atenção. Bom, seguindo, Milwaukee Bucks conquistou, né, uma vitória extremamente inútil para cima do Pacers, né? Sinceramente, eu não consigo entender o porquê que o Bucks ainda tá tentando ganhar jogo, né? Sendo que vencer é pior pro Bucks, né? Já até falei aqui. O melhor cenário pro Bucks, para esse restante de temporada, seria sentar o Giannis e tentar pegar uma pique boa no próximo draft, mas aparentemente o Bucks não tá pensando nisso, o Bucks tá querendo vencer, mesmo a temporada já tendo ido pro ralo, porque o Bucks não tem mais chance de play-in. Não tem mais chance. Mas o time segue vencendo. Ontem pegou um Pacers que tá com zero vontade de ganhar também, apesar de ter uma rivalidade entre os dois times. Cara, o Pacers tava, zero vontade de ganhar. Até que no primeiro tempo o time foi ali bem, mas no segundo o Pacers caiu muito. E sofreu mais uma derrota, né? O Pacers chegando
a sua... Cadê? A sua... Cadê? 13ª derrota seguida. De novo, né? Eles conseguem 13 derrotas seguidas. Eles já fizeram isso, acho que umas 2 vezes na temporada. E o Bucks, encerrando sua sequência de 4 derrotas, vencendo seu 28º jogo, o que é ruim pro Bucks, porque com essa vitória, o Bucks perde, né, ainda mais porcentagem de chance de ficar com a pique mais alta, né? O Bucks agora está em 11º na tabela, o que não vai garantir nada para eles, a menos, né, que a loteria seja extremamente bondosa com eles, né? Mas, enfim, o legal foi que o Giannis fez um grande jogo, né? Se tem uma coisa boa ainda nesse Bucks, é o Giannis, né? Que é legal ver o Giannis jogar. E ontem ele fez um ótimo jogo, 31 pontos, 14 rebotes, 8 assistências, com apenas um turnover. Isso tudo em 23 minutos, cara. Uma coisa realmente impressionante. O Giannis que se tornou ontem o líder da NBA em pontos por minuto, tá? O Shea era o líder da liga nessa estatística, mas ontem o Giannis conseguiu passar. Ele que chegou a 160 jogos de pelo menos 30 pontos, 10 rebotes e 5 assistências. É o líder na história da NBA. Tá? Então, em meio a toda a merda que é a temporada do Bucks, tem pelo menos um Giannis continuando dominante como sempre. Mas como eu falei, pro Bucks é ruim, porque quanto mais vitórias, menores serão as chances do time ter uma pique boa no próximo draft. E entre ter uma pique boa no próximo draft e terminar a temporada em 11º, melhor ter uma pique boa, né? Mas o Bucks O Bucks é inimigo do planejamento. A verdade é essa. O Bucks joga a Deus dará. Não tem foco, não tem objetivo. É jogar por jogar. Esse é o Milwaukee Bucks. Por isso tá onde tá, né? Nunca é por acaso. Essa aqui sim dá pra chamar de surpresa, dá pra chamar até de zebra, foi a vitória dos Sixers pra cima do Blazers. Ah, Luiz, mas o Sixers é um bom time de playoff. Sim, mas é um Sixers sem Embiid e sem Maxey, tá? Sem seus 2 melhores jogadores, sem Paul George também, que segue suspenso. E mesmo assim, venceram o Blazers por 109-103. Coletivo ali do Sixers apareceu, né? Quentin Grimes liderou o time com 31 pontos, mas teve um Justin Edwards metendo 21, teve um Edicombe metendo um duplo-duplo, 18 pontos e 12 rebotes, né? Então, uma vitória surpreendente e uma vitória importante, né? Importante para o Sixers se manter na briga por playoff. O time consegue vencer 3 dos últimos 4 jogos, mesmo em meio a tantos desfalques. Então, resultado surpreendente e resultado muito bom para esse Philadelphia, que chega a 37 vitórias na temporada. E o Blazers, né, que teve um Avdija vindo para 25 pontos, 6 rebotes, 9 assistências, chega à sua 36ª derrota. Aí, encerrando o domingo de basquete, a gente teve o Knicks vencendo o Golden State por 110-107, um jogo que foi bem complicado para o Knicks, né? Foi bem mais difícil do que deveria. O Knicks completo, jogando no Garden, era para ter vencido de forma mais tranquila, até porque do outro lado a gente tinha o resenha Warriors, né? O Warriors sem Curry, o Warriors sem Butler, o Warriors sem Melton, o Warriors sem Green, o Warriors sem Moody, o Warriors sem Porzingis, o Warriors sem todo mundo, né? Era o Warriors, era o D-League Warriors, né? Era quase o Santa Cruz Warriors, né? Mas mesmo assim, mesmo com um adversário muito mais fraco do outro lado, o Knicks sofreu, o Knicks chegou a perder por 21, né? Foi pro intervalo perdendo, né? E teve que no segundo tempo buscar o jogo. Brunson, Towns tiveram ali que aparecer. Eles também contaram com uma síndrome de herói do Podziemski, né? Que faltando ali 30 segundos para acabar o jogo, forçou uma bola de 3 completamente desnecessária, né? Um jogo onde o Warriors estava perdendo por apenas 1 ponto. Ele foi tentar uma hero ball, que não caiu, porque ele é o Podziemski, ele não é o Curry. E aí o Knicks, depois disso, conseguiu matar o jogo ali nos lances livres e garantiu a virada, garantiu a vitória, 110-107. Knicks chegando à sua 44ª vitória na temporada.
Terceira vitória seguida, né? O Knicks segue aí na cola do Celtics ali na vice-liderança do leste. E o Warriors, né, cara, desperdiçou uma chance muito boa, né, cara? O Warriors teve muita chance de ganhar ontem. James que, cara, vacilou muito. Não precisava ter tentado aquela bola, até porque ele vinha fazendo um bom jogo, né, cara? Não precisava ter estragado o jogo que ele fez com aquela tentativa de ser herói. Ele poderia ter trabalhado melhor a bola, ele tinha outras opções. Tinha ali um quinta post quente no jogo. O próprio Gui, que vinha fazendo um quarto período muito bom, né? O Gui, que, inclusive, mais uma atuação de 20 pontos, a segunda atuação de 20 pontos dele na temporada. Foram 20 pontos, 7 rebotes, 7 assistências dentro da meca. Foi um ótimo jogo do Gui, que infelizmente não culminou em vitória por vacilos do Warriors e por essa síndrome de herói do Podziemski, que não tem a menor necessidade, né? Pelo amor de Deus. Até falei ontem, né, que a pior coisa para um time é ter um bagre que se acha bom, sabe? O bagre que sabe que é bagre, o bagre que sabe que é bagre, ele consegue ajudar, porque ele sabe das suas limitações e joga dentro das suas limitações. Agora, o bagre que se acha bom, ele vai acabar te fudendo porque ele vai querer ser herói em algum momento. E ele não vai conseguir ser herói. Por quê? Porque ele é bagre, né? E o Podziemski, ele meio que é isso, né? Ele meio que é isso. E aí uma torcida que já não é muito fã do cara, pega ainda mais birra. Ele não se ajuda, cara. É foda, cara. Pior que eu brinco aí do Podziemski ser bagre e tudo, né? O nosso querido Bagrensky. Mas eu gosto dele, cara. Só que ele não se ajuda, velho. Ele não se ajuda, mano. Ontem, pô, totalmente desnecessária aquela bola que ele tentou, velho. Mas totalmente desnecessário. Enfim. E o foda é que chega na coletiva e o Steve Kerr apoia. Não, eu fiquei feliz dele ter tentado o arremesso, era pra ter tentado mesmo. Porra, Steve Kerr, não! Você não pode encorajar o bagre. Não pode! Tem que pôr limites no bagre. Porra, Steve Kerr. Caralho. Enfim. Se é o Kuminga tentando uma porra daquela, o Steve Kerr expulsava o Kuminga de São Francisco. É que o Podziemski, eu sigo com a teoria de que o Podziemski sabe de algum podre muito pesado do Steve Kerr. Porque não tem sentido essa proteção que o Steve Kerr dá pro Podziemski, mano. Sinceramente, cara. Pô, se é o Gui tentando aquele arremesso, o Gui nunca mais jogava. Não pisava mais em quadra. Mas como é o amado Podziemski, né? Enfim. É foda, cara. É foda. Mas, enquanto uns choram, outros comemoram. E ontem, o Knicks comemorou. Jalen Brunson, 30 pontos, 9 assistências, foi o grande destaque. 44 vitórias pro Knicks, 35 derrotas do Golden State. E, fechando a rodada, a gente teve o Kings vencendo o Utah Jazz por 116-111, numa grande atuação de DeMar DeRozan, vulgo 18º maior cestinha da história da NBA. A galera não dá o devido valor do DeMar DeRozan, né? Acho que muita gente não tem muita noção do quão bom é o DeMar DeRozan. O cara é o 18º maior cestinha da história da liga, mano. Isso é relevante. E ontem ele mostrou o porquê, né? 41 pontos pro DeRozan, 11 assistências, né? Um dos melhores jogos do DeRozan na carreira, né? Foi apenas o segundo jogo dele de pelo menos 40 pontos e 10 assistências na carreira. Uma atuação incrível que rendeu pro Kings a 4ª vitória nos últimos 5 jogos. O que, pensando em draft, não é muito bom, né? Porque com essa 4ª vitória nos últimos 5 jogos, o Kings deixa de ter uma das 3 piores campanhas e perde, né, porcentagem de chance de ter uma das 3 melhores escolhas do próximo draft. Então, maneira a vitória, mas que não se repita, né? Que não se repita, pelo amor de Deus, né? Porque se o Kings sair dessa temporada sem ter uma pick, no mínimo top 3, aí, meu amigo, aí é vender essa franquia. Aí tem que vender, mano. Não tem pra onde correr. Inclusive, por falar em venda e tal,
temos novidades sobre a expansão da NBA, né? Eu já dei um pequeno spoiler na abertura do programa sobre essa questão. Agora vamos, né, entrar mais a fundo nesse tema que é, né, a expansão da liga. Seguinte, pessoal, hoje o nosso querido Shem Charania, ele soltou atualizações muito importantes sobre o tema, né? Segundo ele, a NBA vai realmente ter 2 novos times, né? Tudo indica que isso vai acontecer. O Charania diz que nesse mês, nos dias 24 e dia 25, teremos as primeiras votações sobre a expansão da NBA. É algo que tem que ser aprovado pela extrema maioria dos GMs, né, dos donos, né, melhor dizendo. Pelo menos 23 dos 30 donos precisam ser a favor da expansão da liga, que deve sim expandir para Seattle e Las Vegas. Não tenho uma certeza sobre quais as cidades que irão receber os times, mas o Charania diz que a maior probabilidade é que de fato seja Seattle e Las Vegas, né? Outras informações que ele trouxe no relatório dele foi que o valor, né, que terá que ser desembolsado para quem quiser ter uma das franquias será algo em torno de 7 a 10 bilhões para cada franquia, tá? Para cada franquia. Então, quem quiser ter um desses times vai ter que pagar uma grana violenta, mas o retorno tende a ser muito bom, né? Porque são 2 mercados, Seattle pelo menos, né, é um mercado muito forte nos Estados Unidos, tanto que já teve o Supersonics, tem o Seahawks, que é muito grande, tem o Storm, né, na WNBA, então é um mercado muito bom pro esporte. E Vegas é Vegas, né? Vegas é Vegas, é um polo turístico muito grande. O Aces é um sucesso na WNBA. O Raiders, a mesma coisa na NFL. Beleza que o Raiders é foda, né? Mas assim, tem um ginásio maravilhoso, tem um estádio maravilhoso e tudo mais. Então, são 2 mercados que tendem a ser bastante lucrativos, né, para quem desembolsar a grana para ter as franquias. É o que vai acontecer. De fato, vai acontecer a expansão, o que vai ocasionar, né, algumas mudanças bastante importantes, né? Lembrando que a inclusão dessas 2 novas franquias, se a votação for favorável, né, se pelo menos 23 dos 30 donos votarem sim, a inclusão vai ser só na temporada 28 e 29, porque já rolou a assinatura, né, do novo acordo de TV, então tem que esperar esse acordo vencer para aí sim incluir novas franquias, porque aí todos os valores mudam, né, porque são novas franquias, é uma distribuição diferente de grana, a grana vai ser mais diluída, né? Inclusive o que pode fazer os donos votarem não para a expansão é o fato de algum dono não querer, né, dividir mais a grana, porque a grana vai ficar mais diluída, né? Então, muita coisa vai ter que ser acordada, né, nesse processo, mas tudo indica que teremos sim 2 novas franquias entrando na liga a partir de 28 e 29, o que vai ter que, né, o que vai causar um realinhamento na liga. Já foi falado pelo Charania que ou Minnesota ou Memphis, um dos 2 vai ter que se mudar para o leste, né? Então teremos um desses 2 times mudando de conferência. Teremos, obviamente, um draft maior, e teremos algo que eu acho muito maneiro e que eu estou muito ansioso para ver acontecendo, que é o draft de expansão, né? Eu nunca vi um draft de expansão, já teve alguns drafts de expansão na NBA, mas eu nunca vi. E é algo que eu tô bem curioso, tô bem ansioso para ver acontecendo. Para quem não sabe, né, como que funciona o draft de expansão, é o seguinte: os 30 times que estão na liga hoje têm 15 jogadores no elenco. Cada um tem 15 jogadores no elenco. Pro draft de expansão, eles podem proteger 8, tá? 8 dos 15 jogadores serão protegidos. Outros 7 de cada um dos times que não foi protegido ficarão disponíveis para as novas franquias selecionarem. Por quê? Porque as franquias precisam de jogadores, né?
Uma franquia nova precisa de jogadores para jogar. E ela não vai contratar os caras, ela vai pegar no draft de expansão. E aí, os jogadores que não forem protegidos pelos times entrarão no draft de expansão. Cada time tem que ceder pelo menos um jogador e não pode ceder mais de um, tá? Então, cada time tem um jogador que tem que ceder. O jogador que for cedido para as novas franquias não pode ser agente livre restrito e nem pode estar em contrato expirante. Então, essa é uma oportunidade legal de times se livrarem de contratos indigestos. Um exemplo, se fosse rolar um draft de expansão agora, eu acho que, por exemplo, os Sixers colocariam o Embiid no draft de expansão. Por quê? Porque é uma chance que o Sixers teria de se livrar do contrato do Embiid, que é um dos contratos mais caros da liga, e hoje, pela questão de disponibilidade do Embiid, pode até ser visto como o pior contrato da NBA. Então seria uma boa chance do Sixers se livrar desse contrato do Joel Embiid, né? Um outro contrato que poderia ter sido, que num cenário onde tivesse draft de expansão, poderia, né, ser, né, a franquia poderia se livrar, seria, por exemplo, o contrato do Bill, né? Claro que agora já rolou o alongamento do contrato do Bill, né? O Phoenix Suns vai ficar preso com o contrato do Bill por mó tempão. Mas se tivesse rolado o draft de expansão antes, seria uma oportunidade boa do Suns botar o Bill no draft de expansão e se livrar do contrato dele sem ter que esticar. A mesma coisa o Bucks, né? Que fez com o Lillard. Então, o draft de expansão ele vai ser interessante para as equipes se livrarem de alguns contratos também. Eu tô bem ansioso mesmo para esse draft de expansão, quero ver quais jogadores serão protegidos. Inclusive é um vídeo interessante, né? Quais os jogadores que eu iria proteger se eu fosse GM de cada franquia? Né? No Thunder, por exemplo, é fácil, né? Shea, Chet, J-Dub, Kazon, precisa de 8. McCain, Caruso, 2, 3, 4, 5, 6, Dort e agora tem questão aqui. Eu iria proteger o Jalen Williams ao invés do Aaron Wiggins, tá? Ah, se bem que tem o Topic também nessa brincadeira, né? Tem Topic e Thomas Sorber. Puta, aí tá vendo? Não é tão fácil, não. Não é tão fácil. Não, pô, as equipes vão ter trabalho pra decidir os 8, hein? Algumas não, né? Por exemplo, o Lakers. Se bobear, o Lakers vai querer proteger só 2. Vai querer proteger só o Luka e o Reeves, né? Mas, enfim. É algo que vai rolar só em 28, 29. Mas é algo, né, que já, segundo Charania, está muito perto de se tornar realidade. A votação vai acontecer nos dias 24 e 25 e tudo indica que vai passar e teremos novas franquias entrando na liga. Eu sou totalmente a favor da expansão. Eu acho, inclusive, até que já passou da hora da NBA expandir. Tá na hora de dar uma mudada. E vai ser bacana, vai ser bem bacana. E tomara, né, que com uma expansão a gente tenha, sei lá, né, quem sabe uma mudança no calendário? Será que o Careca vai querer? Acho que não, né? Inclusive, eu acho que ele vai querer aumentar o número de jogos, né? Porque vão ser 2 novas franquias. Ele vai querer aumentar o número de jogos, porque o Careca é um psicopata. Mas, enfim, vai rolar a expansão, teremos draft de expansão e vai ser muito maneiro. Vai ser muito maneiro. Galera, é isso, tá? Pro programa de hoje é isso. Obrigado a todos pela audiência nessa segunda-feira. Reforço, né? O meu desejo de ótima semana a todos vocês. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Tamo junto, grande abraço, beijo e tchau.